Série de estudos. Igreja de Israel versus Igreja Adventista. Parte 8. Tema: Igreja débil e defeituosa. É bastante comum o ser humano, ao contrário de assumir os próprios erros e defeitos, tentar encontrar justificativas para tais erros. Nitidamente é uma má tendência que herdamos de Adão e Eva quando tentaram justificar o próprio pecado. Essa mesma tendência pode ser vista em líderes e membros de igrejas quando confrontados com os erros praticados por tais organizações. E não é diferente com o que ocorre na Igreja Adventista. Quando a inspiração e os fatos apontam os erros e a apostasia da igreja, é igualmente comum ouvirmos: a irmã White diz que a Igreja Adventista é fraca e defeituosa. É importante destacar e frisar que ser débil e defeituosa são as características da Igreja de Deus durante toda a sua história, desde seu início no mundo. Aqui se inclui, portanto, a fraqueza e os defeitos da Igreja de Israel, quando esta era a Igreja de Deus. Diz a inspiração: pois vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da face da terra para ser o seu povo, o seu tesouro pessoal. O Senhor não se afeiçoou a vocês nem os escolheu por serem mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos. Deuteronômio 7 versículos 6 e 7. Além da fraqueza numérica, existia também a debilidade espiritual, e para conhecê-la, basta ler a história da Igreja de Israel em toda a Bíblia. Mesmo diante destes fatos, existia igualmente a certeza que a Igreja de Israel não seria rejeitada ou esquecida. Gritem de alegria, ó céus, regozije-se, ó terra, e rompam em canção, ó montes. Pois o Senhor consola o seu povo e terá compaixão de seus afligidos. Sião, porém, disse: o Senhor me abandonou, o Senhor me desamparou. Haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Isaías 49 versículos 13 a 15. Assim, fraquezas e defeitos sempre foram características da Igreja de Deus em todos os tempos e séculos. A inspiração afirma: durante séculos de trevas espirituais, a Igreja de Deus tem sido como uma cidade edificada sobre um monte. De século em século, através de sucessivas gerações, as puras doutrinas do céu têm sido desdobradas dentro de seus limites. Fraca e defeituosa como possa parecer, a Igreja é o único objeto sobre que Deus concede em sentido especial sua suprema atenção. Atos dos Apóstolos, página 11. Por que este fato e todas as promessas maravilhosas não foram suficientes para salvar a Igreja de Israel da rejeição? Simplesmente porque fraquezas e defeitos não podem ser sinônimos de apostasia e desobediência à palavra de Deus. Veja o que afirma a Bíblia sobre a Igreja no período de Filadélfia. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Apocalipse 3, versículo 8. Portanto, quando a inspiração diz que a Igreja de Deus é fraca e defeituosa, ela deixa claro, desta forma, que isso não significa apostasia, traição ao reino de Cristo ou desobediência voluntária. De fato, um marido que fica ciente da traição da esposa, não irá entender isso apenas como fraqueza, debilidade ou defeito, que exigem tolerância. Quando a irmã White diz que a Igreja Adventista, enquanto era a Igreja de Deus, era débil e defeituosa, ela deixa claro que isso não deveria significar que a Igreja tinha a liberdade de se tornar uma igreja traidora. Ao afirmar que a Igreja era fraca e defeituosa, na continuação do texto, ela escreveu: se em desafio às disposições divinas, for permitido ao mundo influenciar nossas decisões ou ações, o propósito de Deus será frustrado. Se a Igreja vacilar aqui, por mais especioso que seja o pretexto apresentado para tal, contra ela haverá, registrada nos livros do céu, uma quebra da mais sagrada confiança, uma traição ao reino de Cristo. Testemunhos para Ministros, página 16, 17. Para a irmã White, portanto, fraqueza e defeito
são totalmente diferentes de traição e apostasia. A Igreja Adventista cometeu essa traição quando, durante a Primeira Guerra Mundial, permitiu ao mundo influenciar suas decisões e propósitos, e o plano de Deus para com a Igreja foi então frustrado. A Igreja Adventista deixou então de ser apenas débil e defeituosa, e passou a ser uma igreja traidora do reino de Cristo. Mas você pode ainda pensar que a Igreja não permitiu que o mundo influenciasse suas decisões e ações. Onde estão as evidências de que isso não aconteceu? O que se vê no passado e no presente é exatamente este triste fato. A fraqueza e o defeito caracterizam uma organização enquanto esta é fiel, enquanto mesmo diante da debilidade a Igreja não trai ou não nega o nome de Jesus. Quando a Igreja permite ao mundo influenciar suas decisões ou ações, ela deixa de ser apenas débil e defeituosa para se tornar uma igreja apostatada e traidora, o que é muito diferente. A Igreja de Israel era fraca e defeituosa e Deus não pôde tolerar tal igreja quando ela se tornou traidora. Por que Deus iria tolerar a Igreja Adventista por ela cometer o mesmo pecado em grau maior, sendo um ramo enxertado? Porque, se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também. Romanos capítulo 11 versículo 21.